Sendo hoje o dia 12 de novembro de 2017, estamos estudando a doutrina do arrebatamento, estamos estudando a doutrina do rapto, a doutrina do sequestro da noiva, que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que hoje não tenhamos esse culto. A Elaine gostou da ideia. Pode ser que hoje não tenhamos esse culto, porque o Senhor, a volta dele é iminente, é a qualquer momento. Não existe uma contagem regressiva, né? 10, 9, mas existem sinais, existem eventos que devem acontecer, que preparam para aquilo que vai ocorrer depois do arrebatamento, ou seja, o retorno de Israel para sua terra, a configuração geopolítica mundial que prepara para o advento do príncipe que há de vir, o anticristo. Existem terremotos, guerras, ou seja, existem, não que terremoto nunca tenha havido, mas com a frequência que tem havido, isso é inédito. Isso começou a acontecer do século XX para cá. Então existem, como disse o Senhor uma vez, puxa, você sabe discernir o tempo, sabe dizer quando vai chover, quando vai isso, aquilo outro, e não consegue discernir as coisas de Deus. Por exemplo, quando começa a ficar nublado, todo mundo sabe que vai chover. Lá na roça, eles dizem que quando o céu está avermelhado, vai fazer frio, né? Aí, quando canta cigarra, quando isso, na roça tem um monte de coisa assim, porque o agricultor, ele depende da terra, ele depende do tempo, ele depende da chuva, então ele aprende a observar essas coisas. Quando a formiga começa a caminhar na direção, sei lá o quê, tem um monte de coisa assim, aquelas tanajuras, né? Aparece, aquelas mariposas. Hoje em dia quase não tem mais isso, vocês lembram? Antigamente, na década de 60, lembra, mãe? Tinha tanta tanajura, mas vinha assim nuvem. Eu nasci na década de 70. Eu brinquei muito com tanajura. Nossos brinquedos naquela época eram tanajura. E tem gente que come aquele trem. Faz farofa. Nós já tivemos uma vizinha ali em Venda Nova, a Jaqueline. Antigamente vinha assim dezenas, centenas, milhares, o pessoal ia para a rua e catava. Meu pai mesmo catava esses trem saía catando aquelas. Ontem tinha esses bichinhos lá em casa. Não, tanajura não. Não, ontem também tinha, as gatas ficaram doidas. As gatas ficaram doidas. Não tinha uma tanajurinha lá em casa ontem? Tanajura tinha um moço bem. Não, gente. Mas tinha uma. Mas é aquela, não era? Apareceu uma tanajura lá em casa. Mas antigamente era muitos, assim, ficava caindo no seu chão, assim, enchia. O meu pai gostava de fazer igual alguém falou, ele faz farofa com aquele negócio. Eu não como, não. Eu tenho meio nojo, mas eu sou meio nojentinho, né? Mas são sinais, são evidências que apontam para os eventos. Da mesma forma, quando a gente lê Mateus 24, quando a gente lê outros trechos das Escrituras, nós observamos que não existe uma contagem regressiva, né, uma seta, né, um cronômetro, né, igual lá em Nova York, lá na virada do ano, mas existem evidências que apontam para a proximidade do evento. A maior delas, na realidade, na minha opinião, é Israel. O crente atento, o crente esperto, né, o crente acordado, ele não tira o olho de Israel, né? Eu assisto o noticiário, todo dia a mesma coisa, né? As mesmas coisas de sempre, como disse o Salomão, mas eu estou sempre de olho no noticiário de Israel. Ontem mesmo teve uma notícia interessante lá.
vocês viram lá, descobriram um teatro grego debaixo do Muro das Lamentações. Como é que pode? Aquela cidade é tão velha, tão fuçada, e eles ainda acham coisa lá. Você viu que eles acharam um outro pedaço do muro também? Pois é, acharam um outro pedaço do muro, eles foram escavando esse outro pedaço do muro e acabaram chegando num teatro teatro romano que está incompleto, foi abandonada a construção. O que me chama a atenção nem é isso. O que me chama a atenção é que eles estão escavando para construir o templo, né? Já está fazendo, deixando o outro. O que eles ficam escavando ali? Então, nós sabemos, as Escrituras, eu vi essa informação em algum lugar, que a cada 20 versículos do Novo Testamento, um fala sobre a volta do Senhor. A cada 20 versículos do Novo Testamento. Então, é um assunto importante. É um assunto que deve pautar a nossa vida, que deve conduzir a nossa vida. A palavra fala que a si mesmo se purifica quem tem essa esperança, quem tem essa expectativa, porque tem até prêmio. Eu estou dando aqui um en passant, mas nós vamos dar uma olhada nisso de forma mais profunda. Até mesmo, às vezes é um assunto tão necessário, é um assunto tão importante, que o último assunto do qual as Escrituras falam, lá em Apocalipse 22, é a respeito disso. Lá em Apocalipse 22, 20 está escrito: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. É assim que termina o Novo Testamento. E, como eu falei agora mesmo, essa doutrina, esse ensino, essa verdade, e conforme nós falamos na semana passada também, ela está sempre conectada, esse assunto da volta do Senhor, esse assunto escatológico, né, esse evento final, pelo menos para a igreja, toda vez que ele aparece nas Escrituras, ele está ligado, ele está conectado a um chamado, a uma vida de separação para Deus, a uma vida de responsabilidade, a uma vida acordada. Acordada é de estar com o olho aberto, não é de fazer acordo, não. Você é advogada. Nós vamos ver isso em Tessalonicenses, que tem crente que está dormindo por aí. Eu diria até que a maioria. A palavra fala, porque quer queira, quer não, daqui a pouco nós vamos dar uma lidinha no texto de 1 Tessalonicenses 4, que é o texto áureo, né, o texto máximo, junto com 1 Coríntios 15. Nós vamos ver que o apóstolo, quando ensina a respeito disso aos Tessalonicenses, ele fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança, a respeito daqueles que dormem. Nós ainda vamos chegar nesse ponto mais para frente, aí nós vamos ver essa questão do sono da alma. Existem igrejas, existem denominações e existem pessoas que creem que o Clausen está dormindo nesse momento, que o seu Noé está dormindo, que os crentes que morreram estão dormindo, mas não estão. Nós vamos ver que as pessoas que creem que quando o crente morre ele entra no estado de letargia espiritual, né, de sonolência, quem crê assim é porque não está sendo muito esmerado, não está caprichando na exegese, né? Ele está entendendo mal as Escrituras, porque nós vamos ver que existem pelo menos 3 tipos de dormir na Bíblia. Existe o dormir físico, que é esse que nós acabamos de levantar dele, a guria mesmo, né? Existe, que é aquele que a gente ronca mesmo,
né? Dormir de baba, né? O travesseiro, alguns travesseiros até fedem. Existe o dormir espiritual, o dormir moral, que também é falado em Tessalonicenses, que é quando a pessoa fica insensibilizada para a palavra de Deus e ele vive de uma forma moral pouco recomendada. Isso também é chamado de dormir. Não durmamos, pois, como os demais. A gente vai ver isso. E existe esse eufemismo, né? Essa figura de linguagem a respeito da morte, que também é chamado de dormir. Lázaro estava dormindo. Exatamente. Uma das passagens que nós vamos usar para mostrar que o dormir lá não é dormir, é morrer, é que Jesus, quando ele conversa com os seus lá a caminho de Jerusalém, de Betânia, para ressuscitar Lázaro, ele fala: Lázaro está dormindo. Ele diz: você está dormindo, então deixa quieto. Aí ele fala: não, ele morreu. Ele morreu. Então, essa passagem de João 11, por exemplo, é uma passagem que nos ajuda a explicar que o morrer é sinônimo de dormir e dormir é sinônimo de morrer. Qual que foi a palavra que eu falei? Eufemisticamente? Não, como é que é? Metafórico? Não, eu usei uma figura de linguagem aqui, almoço aí com um cafezinho. Eu ainda não tomei café hoje, eu tomei café com leite. Café com leite não é café, né? Eufemismo, é um eufemismo. Mas isso é um assunto mais lá para frente. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora é que quando esse assunto vem à baila nas Escrituras, o assunto da volta do Senhor, ele sempre está conectado com o chamado à produtividade, à responsabilidade, à idoneidade espiritual, à santidade, à separação para Deus, serviço. Caramba! Um cafezão, né, café? Quem quiser tomar, gente, tá bem. Esse é para acordar. Daqui a pouco eu vou tomar. Obrigadão. Você foi muito gentil para comigo. Por exemplo, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, cujo título não inspirado, né, nas nossas Bíblias é A Vinda do Senhor e o seu significado, o apóstolo Pedro está discorrendo a respeito de que, ainda que a vinda do Senhor seja iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, tem uma galera aí que no final dos tempos ia achar que está demorando. E o engraçado é que eu já vi isso acontecer. Eu me lembro, não sei se foi numa pregação lá da nossa antiga igreja, lá na Praça 7. Se já foi já na nossa nova igreja na Praça 7. Nova é a Maior Graça 2, né? A Maior Graça 1, né? Que antes era Graça Maior. A gente está lá pregando, aí passou um gaiato, falou exatamente essas palavras aqui, para de palhaçada, esse negócio de Jesus voltar, tem 2000 anos que vocês estão falando desse trem e não acontece. Foi o gancho certinho para o irmão que estava pregando, que eu não lembro mais quem era, e para 2 Pedro capítulo 3. O Pedro, eu não sei como ele conseguiu ver uma coisa que ia acontecer 2000 anos depois, lá na Praça 7. Porque o texto de 2 Pedro 3 fala no versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Foi exatamente o que o rapaz lá falou. Tem 2000 anos que vocês estão falando esse negócio aí. E cadê Jesus? A resposta está aqui a partir do versículo 8.
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Eu gosto muito desse termo, promessa. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é macrotumos, ele é longânimo, ele é tardio, né, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí agora cai no nosso assunto aqui, da conexão da volta do Senhor com o chamado à vida de separação e santidade. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que... É aqui, viu, Elaine? É aqui que eu quero chegar, desse termo conclusivo. Não é conclusivo? Visto que... Tendo em vista essas coisas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Piedade é viver em cima da obra consumada, viu, Helena? É trabalhar, é worcar sobre a obra consumada, sobre o fundamento. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, eu estou gostando muito dessa palavra ultimamente, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, só a conclusão, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Observou? O assunto final está ligado à santidade hoje. Esse 13 aqui, ele ultrapassa assim, um pouquinho, né? Como é que é? O 13, ele passa lá para o Novo Céu e Nova Terra, é lá depois do Trono Branco. Sim. É tipo assim, um passando, né? Da vinda, o Pedrão está dando um resumão aqui. Ele está indo de arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra, que vem depois do Trono Branco. Ele fez um dia escatológico aqui bem completo. Ele não tratou de nenhum assunto especificamente, né? Nem arrebatamento, nem milênio, nem Trono Branco, mas ele sintetizou as coisas escatológicas, porque o objetivo dele não era expor sobre essas coisas, mas fazer o apelo. Esse aqui, o visto que, por essa razão pois, né? É o apelo. Quando a gente vai também, isso na realidade acontece em todas as passagens que falam de assuntos finais, sempre existe um apelo à santidade. Nós vamos ver uns 3 ou 4 aqui. Por exemplo, quando a gente chega em Hebreus 10, a gente pode ler no verso, a gente já conhece esse versículo, a gente já tem falado ele aqui, mas é porque ele é muito bom. Se é bom, a gente fala de novo. Em Hebreus 10, 23, nós vamos ler o 10, 23, 24, 25 e depois pular para o 35. Eu gosto muito desse versículo. Eu também gosto muito disso. Eu tenho vontade de decorar Hebreus, o livro. Qual você falou agora aí, cara? 10, 23, 24, 25 e 35. Guardemos firme. Vou até o 37, junto
Ele fala exatamente sobre essa. Exatamente. Guardemos, esse assunto de escatologia está ligado ao chamado à santidade, isso é inequívoco. Lembra que esperança para o crente é sinônimo de encontro com o Senhor, é a bendita esperança, é a viva esperança, é a esperança guardada nos céus, é a esperança de vida eterna, na realidade hoje nós íamos ver o que não é esperança. Porque na semana passada nós sinonimizamos a esperança com a promessa da volta do Senhor. Porém, eu esqueci de trazer o meu caderno de anotações. Eu fiquei a semana inteira preparando a escola dominical de hoje. Acaba que eu preparei umas 3, 4 escolas dominical, porque sempre sobra, né? Aí como a Lulu vem hoje, eu peguei o caderno dela achando que estava pegando o meu. Mas esse assunto eu estou tão envolvido nele que só com o que está na memória dá para fazer uma escola dominical. Mas eu não vou entrar no termo, no assunto que eu queria entrar hoje, que é o que não é esperança, que eu quero pegar o que o mundo fala desse assunto e contrastar com a Bíblia. Mostrar que o que estão falando por aí, que o que o pessoal chama de esperança não é esperança. Na realidade, o que o pessoal por aí chama de esperança é um pecado. Esperar do jeito que eles esperam, na realidade, eles estão pecando. Mas esse é assunto para semana. Era para ser hoje, mas vai ser para semana que vem. Observa aqui em Hebreus 10. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Mas para começar no 23? Hebreus 10, 23. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a cada dia que passa era para ter menos crente matando culto. Mas por causa da época é o contrário. É o contrário. Mas você notou aí, né? Quanto mais o dia aproxima, igual o nosso irmão fala aí, menos um dia para o arrebatamento. Traduzindo, mais um motivo para eu estar na igreja. Se você for olhar esse versículo, menos um dia para o arrebatamento, mais um motivo para eu estar na igreja. Não é? Que está falando aqui? Pulando por 35. Não abandoneis, portanto, é porque do 26 até o 34 é meio que um parêntese, sabe? Esse portanto está ligado lá com 25, por isso que eu pulei. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ou parece, outro dia eu estava pensando nisso. Como as coisas são simples e simples. God bless you. Viu, Elaine? As coisas são muito simples e simples. Você sabe que se você fizer, fica feito. Se você não fizer, não fica feito. Se você colocar, está posto. Se você não colocar, não fica posto. Se você vestir, você está vestido. Se você não vestir, você não está vestido. Eu estava outro dia... Simples assim, né? É simples assim. Eu estava pensando, se não tivesse feito tal coisa não estava feito. Por que eu não fiz tal coisa para estar feio? Entendeu? As coisas são simples assim. Você obedece, você vive e acontece. A vida, ô Elaine, meu público, parece que eu estou conversando só com a Elaine, é muito fácil. É aquela musiquinha, nós é que complica tudo. É só você acordar de manhã, orar, fazer um devocional, ler a palavra. Se fizer devocional, está feito. Se não fizer, não está feito. É só você submeter debaixo da poderosa mão de Deus.
Isso significa viver a vida de acordo com o que a palavra te ensina, na simplicidade da coisa. Na simplicidade da coisa. Se a palavra fala para você amar, você ama. Se você não amar, o outro não vai estar amado. Se a palavra fala para você congregar, congrega. Se você não congregar, você não está congregado. Por exemplo, nós estamos congregados aqui agora. Quem não veio, não está. Hoje mesmo. Nós estamos quentinhos, né? Eu quase pequei em pensamento de manhã cedo. Se fosse no outro... Eu pensei assim, se hoje fosse 1997... Com essa chuva. Né? Com essa chuva, eu matava povo. Mas matava mesmo. Qualquer corridinha de Fórmula 1, eu estava matando povo. Tinha uma desculpa. Não, eu tenho que correr de Fórmula 1. Hoje eu não estou nem aí, eu nem sei quem foi campeão esse ano. Estou nem ligando. Nada melhor do que o tempo, né, cara? Teve uma vez que o brother até falou: eu tenho vontade de mandar o Alan Prost jogar o capacete na sua cabeça. Na época eu torcia para o Alan Prost, eu ainda torcia contra o Senna, eu era um jacu. Aí, eu era do contra. O Brasil torcia para o Senna, eu torcia contra. Depois eu me converti ao Senna. A palavra fala para a gente esperar e confiar. Isso não é teórico, isso é prático. Isso significa que você vai... nós vamos ver essa questão dos tempos verbais. Isso significa que você vai mover a sua vida em função disso. Se a palavra fala, né, nós estamos vendo aqui versículos que mostram que a expectativa e a esperança da volta do Senhor deve mudar o nosso viver, deve mudar o nosso hoje, o nosso dia a dia, o nosso proceder, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências. Tem que mudar, tem que afetar a nossa vida, essa esperança, senão é só uma teologia, senão é só um pensamento do Camões, ou do Machado de Assis, ou do apóstolo Paulo, que a gente acha bonito. A palavra é viva a partir do momento que ela muda a sua vida também. Ela demonstra que é viva quando as pessoas percebem que você foi alterado em função dela. Então, se você crê na volta do Senhor, que nem todo mundo crê. Eu estava vendo uma como é que chama isso? Uma pesquisa. 44% dos crentes norte-americanos creem que Jesus vai voltar. 44%, não é nem a metade. O resto acha que ele já veio, ele não vai vir não. Que ele está por aqui já, né? Ou que não existe essa coisa. Esse negócio de acreditar eu já falei isso aqui, que acreditar em arrebatamento é escatologia ficção. Eles acham que a gente lê muita ficção científica, que isso não é verdade, que não existe arrebatamento desse jeito que a gente crê, para a maioria dos protestantes. Mas a questão é que nós temos essa convicção, nós temos essa confiança, nós temos essa esperança, e ao viver em função disso, você ganha galardão. Não, e é o nosso, eu particularmente, é o nosso combustível, né? Sim. Diário, É a nossa esperança, né? É o nosso combustível. Existe até prêmio. A coroa da justiça está guardada para aqueles que amam a vinda do Senhor. Está lá em Timóteo. Para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, crer, amar e desejar a volta do Senhor e permitir que isso molde e mude a minha vida, quando você chegar lá, é igual você recebe um aviso do correio de buscar Hoje em dia isso acontece, ainda antigamente era assim. Aviso de receber. Eu lembro que eu ia muito ali naquele correio da Avenida Paraná, quando ela já está dando aquela descida ali entre a Camões e a Tupis, para buscar coisa lá. Lembra que ali é um centro de encomenda? Ainda tem isso. Ainda existe isso? Parece que correio já não existe mais. Existe carta ainda. Carta com selinho. Igual a gente mandar para as namoradas do interior. Só que você não compra, assim, até que em frente à banca ali na Conspira, você compra selo e tudo. Mas a maioria das vezes você paga neles. Hoje em dia tem e-mail, tem WhatsApp, tem...
Tem de quem manda carta. Eu fiz 2 correspondências essa semana passada com aviso de recebimento. Um protocolo lá para Ribeirão das Neves, e já recebi o recebimento que lá foi recebido, e o outro uma notificação extrajudicial para uma pessoa. Mandei pelo correio e veio o aviso de recebimento assinado pela pessoa. Aí você recebe o aviso do correio. Aí você vai lá buscar encomenda. Você acha que vai ter lá um pacotinho, né? Um pacotinho assim desse tamanho. Você chega lá, é uma caixa do tamanho de um carro. A gente fica aqui de bobeira, acreditando na Bíblia, vivendo Bíblia, fazendo devocional, celebrando ceia, congregando em dia de chuva. Tudo isso porque nós cremos na vinda do Senhor e a gente vive em função dela. Aí no dia nós vamos ver que o BIMAR, que os prêmios pelo serviço, que os galardões estão muito associados ao arrebatamento. Então, muito associados, o prêmio, o galardão, o BIMAR está estreitamente associado com a volta do Senhor, com o arrebatamento. Aí você chega lá no BIMAR, como quem chega no negócio do correio achando que vai pegar uma caixinha desse tamanhozinho. Aí o Senhor fala assim, anjo número 836, 739, 532, faz favor, busca o galardão do casamento lá não da Elaine, para não ficar falando de mim, busca o galardão da Elaine lá no almoxarifado. Aí os anjos começam a trazer caixa. Os anjos começam a trazer caixa. Vem trazendo caixa, vai amontoando aquela pacoteira toda. A Elaine olha assim para aquele edifício de presentes. Ué, Senhor, mas o que é isso aí? Não, isso aqui é os seus galardões por ter me esperado. Isso tudo? Se eu soubesse, eu tinha esperado mais um tiquinho. E é coisa boa. Porque normalmente a nossa forma de presente é o seguinte: se for um presente bom é pequenininho, se for um presente ruim dá um monte. Mas o Senhor dá um monte de coisa boa. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que eu estou fazendo essa firula toda aqui é para comunicar com os irmãos que nós vamos assustar com o tamanho do presente e do galardão que nós vamos ganhar. Simples assim, só porque eu acreditei, esperei e vivi em função da sua vida, só por isso. Só porque eu congreguei. Porque vai ter muito irmão lá, como é o pastor Geraldo usa tanto essa expressão, fica... Bicudo. É bicudo mesmo? Vou falar lá sobre isso. Vai ter um monte de irmão bicudo lá. Hein, Pimpo? O Pimpo, ele fica bicudo muitas vezes. Chega lá no céu, vai ter um monte de irmão assim, ó. Bicudo. Ele às vezes fica bicudo, não fica? Sei lá, contraria alguma coisa. Sabe, respeita, sabe que não pode ultrapassar a autoridade. Dá uma... Não desobedece. Igual a gente faz com Deus, né? A gente fica, às vezes a gente vira Jonas, né? Fica bicudo lá debaixo da... É tamargueira que Deus fez por Jonas? Aquela planta aqui na... A boboreira, tamargueira, acho que é uma tamargueira, não? Eu nem sei o que é. Hoje a gente fica na caverna igual o Elias, né? Fica bicudo. Hoje as pessoas acham que ficar na cama quentinha é mais gostoso, mas na hora... Quem vai rir por último é quem congrega, né? Quem vai rir por último é quem congrega. Porque a gente não percebe a importância e a profundidade da coisa. Se aqui fala que quem fez a promessa é fiel, que confiar nisso gera grande galardão, é simples assim, quem obedeceu tem galardão. Quem faz essa bobeira aqui que nós estamos fazendo, que é simplesmente obedecer, vai assustar o tamanho. Mas vamos ler até o 37, a pedido do pastor geral, né? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que,
havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, é igualzinho que nós lemos de Apocalipse 22, eis que vem sem demora, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. A gente vive pela fé. Quando nós chegamos ainda dentro dessa vibe de que a vida do Senhor deve nos estimular a uma vida de santidade, quando você vem aqui para frente, você está querendo alguma coisa. Nós vamos aqui, só fechar com isso aqui, porque está dentro da programação aqui. Em 1 Coríntios capítulo 15, que na realidade os nossos dois textos áureos, você já lembra? Tem uma denominação aí, que eu lembro, eu não sei se meus pais congregaram nessa denominação por um breve tempo, acho que era Assembleia de Deus. Eu não gosto muito da doutrina de lá, não. E lá a escola dominical é dada numa revistinha. Lição número 33, semana tal. É tudo muito bem pré-fabricadinho, né? E eu lembro que lá quando ia falar do assunto, lá em cima tinha assim, texto áureo. Já viu esse termo? É o texto maior, é o texto principal do assunto. O nosso texto áureo máximo, né? O mais claro, o mais explícito a respeito do assunto do arrebatamento está aqui. O celebérrimo texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Todo rosa e rabiscado aqui. É um trecho muito conhecido. Se você sabe sobre arrebatamento, é porque você leu esse, né? No instante, no abrir e fechar de olhos, trombeta de Deus. Nós vamos estudar isso aqui tintim por tintim. O toquinho da trombeta, o grito do Senhor, a palavra de ordem, vamos ver isso tudo, o som da alma, tudo. O segundo texto áureo a respeito desse assunto se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 15, famoso, de 50 a 58, que para fechar eu gostaria de ler com os irmãos, que aí na semana que vem a gente vai no texto máximo, que diz, observa novamente que a escatologia está ligada ao chamado à santidade. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o assunto que nunca foi tocado antes, mas que agora eu estou falando. Nem todos dormiremos. Isso é o 15:51. Eu traduzi do grego aí a palavra mistério para você. Você notou, Ela? Você não vai reclamar, não? Mas aqui está escrito é mistério, Carlos. É porque eu não tinha chegado. Olha lá, 58. Eis que vos digo um assunto sobre o qual eu não tinha falado antes, mas agora eu estou falando. É isso que significa mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num átomos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, a gente até canta, a trombeta soará. Lembra, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, para não corromper. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Falou dos mortos, corruptível e incorruptibilidade, e dos vivos, imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte,
a tua vitória. Lembra que a gente cantava isso? Nós já cantamos isso ou era em outra igreja que eu cantava isso? Onde está a morte? Isso é um escárnio com o diabo cantar um trem desse, né? O outro custou tanto a criar a morte, a gente fica zoando no que ele criou. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, o mandamento contrário. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o versículo que eu quero. Um assunto escatológico, um assunto final, um assunto do futuro, uma esperança, mas que deve mudar o nosso viver aqui, agora. Portanto, ao termo conclusivo novamente, Elaine, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, lembra? Sede firmes, inabaláveis, é o sem vacilar, de lá, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Falando a mesma coisa, não abandonar porque é grande galardão. Ou seja, quem não está congregando, quem não está atento ao movimento do Espírito, quem não está vivendo uma vida de obediência, vai chorar depois. Vai ver o que perdeu. Eu creio que o que Deus tem preparado lá em cima é muito especial, porque é uma retribuição para uma confiança colocada naquilo que Ele falou. E a palavra fala que Ele é fiel. Então, quando você crê na palavra de Deus, você está crendo que Deus não é mentiroso, como sugeriu Satanás, mas que Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, se a gente estiver aqui ainda, a gente dá prosseguimento a esse assunto.